Muito bem, meus queridos, nós estamos indo para os finalmentes, né? Amanhã temos ainda mais um pequeno episódio do nosso estudo. E hoje nós temos um encontro especial com os memoriais da ceia. Mas nós não vamos ficar sem estudar a palavra de Deus. E só para recapitular, porque é um costume meu, para a gente estabelecer uma linha de raciocínio. Essa semana nós estudamos e começamos a nossa jornada no primeiro Adão. Hoje à noite a gente vai falar sobre o segundo Adão. E nessa jornada você viu comigo que Deus em seu amor criou esse mundo. Mas infelizmente o mundo foi corrompido pelo pecado. E houve uma promessa de esperança, houve um plano de amor. Mas então as pessoas se corromperam, veio um dilúvio. E aqueles que sobreviveram deram origem às nações. E as nações se corromperam em Babel. E Deus os espalhou até que chegassem à plenitude dos tempos, onde eles estivessem prontos, amadurecidos para a chegada do segundo Adão. E é o que nós vamos estudar hoje à noite, na nossa reflexão. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia e, se for possível, ligar as luzes para os irmãos poderem ler a Bíblia deles conosco. Por gentileza, se puderem ler, obrigado. Abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 11. Por que eu escolhi Isaías? Porque o livro do profeta Isaías começa tratando sobre o juízo para Judá e Jerusalém a respeito dos pecados dos judeus. Nós vimos durante a semana de que os antigos receberam a lei de Deus, mas eles não conseguiram ser fiéis a essa lei. E eles foram repreendidos também como nação. Nós vimos que as outras nações, em sua ingratidão, conceberam para si ídolos, mas esses ídolos também algumas vezes foram adorados pelo próprio povo de Deus. O profeta Isaías começa justamente da perspectiva de que o próprio povo de Deus seria julgado. As nações seriam julgadas e Judá não ficaria de fora. E o instrumento de juízo de Deus na sua providência não são raios que caem do céu e não são fenômenos sobrenaturais, mas Deus dirige o curso das nações. E então o profeta Isaías apresenta a Assíria como um instrumento de Deus, chamado aqui nos primeiros 10 capítulos de a vara de Deus, com a qual Deus faz juízo sobre as nações. Essa semana você viu comigo que a Assíria se desenvolveu numa potência militar extraordinária e que era profundamente temida. Da perspectiva do profeta bíblico, a história está no total controle da soberania de Deus. Da perspectiva dos autores bíblicos, a história não é um curso aleatório de circunstâncias e acasos. Da perspectiva bíblica, a história não é o desenvolvimento da evolução humana. Da perspectiva bíblica, a história não é a luta entre as classes. Da perspectiva bíblica, a história não é uma briga por elementos do materialismo. Da perspectiva bíblica, não há nenhum tipo de leitura materialista que possa ser feita da história. Para a Bíblia, a história é o instrumento de Deus para cumprir os seus planos. E Ele anuncia o fim desde o princípio e em sua soberania. Ele guia, Ele abençoa e Ele envia juízos. Bênçãos e maldições sobre as nações. E Ele conduz todos para onde Ele bem quer. E para a própria Síria, Deus vai dizer assim: ai da Síria, vara da minha ira. Porque mesmo aqueles que são usados por Deus, eles também passarão pelo juízo de Deus. E responderão pelos seus atos, pelos seus crimes, pelos seus excessos. Todos eles são trazidos ao julgamento de Deus. Esse julgamento, no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, termina numa figura de linguagem como uma floresta devastada, onde o machado de Deus cortou essas nações como aquele que corta as árvores numa floresta. Vou ler o finalzinho do capítulo 10 para a gente entrar no capítulo 11, que é o nosso tema que vamos fazer a exposição. Vamos fazer uma oração antes de ler? Bom Deus e bom Pai, agora a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos mostre mais uma vez a Tua vontade, como tem nos apresentado a cada noite. Em nome de Jesus, amém.
capítulo 10, verso 33. Vejam, soberano, Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do Todo-Poderoso. E então começa o capítulo 11, apresentando uma visão muito diferente. Verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Então, no meio dessa floresta de nações que são devastadas pelo juízo de Deus, e todas elas passarão pelo juízo, a Síria, o Líbano, todas elas, Deus mostra ao profeta um pequeno tronco que foi cortado. A árvore frondosa que tinha ali foi derribada. E esse tronco agora é chamado de tronco de Jessé, porque ele já não tem mais a glória dos dias da casa de Davi. Então não é chamado de casa de Davi, porque ele volta esse povo a um estado original, onde Jessé é um simples plebeu, numa família quase sem importância, no meio da Judéia. Ele olha e vê aquela grande árvore que foi o reino de Judá, e a casa de Davi foi de repente cortada, mas não morreu, porque o texto diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Se as raízes que você tem em sua vida são profundas, até mesmo quando você é julgado por Deus, e nós seremos julgados por Deus, não há morte, porque as raízes continuam vivas. Amém? Se as raízes são profundas, e você sabe bem onde você se alicerçou, vem as tempestades, vem as inundações da vida, elas não arrancam você. Você experimenta um vendaval no seu casamento, ele não move você do lugar, porque se as raízes são profundas, você sabe bem de onde veio sua fé, você conhece bem a soberania de Deus, o plano dele para a humanidade, então você está bem alicerçado. E quando veio o juízo, e quando passou pela casa de Judá, não destruiu completamente, voltou à humildade, arrancou aqueles galhos de cima, mas então a figura empregada pelo profeta é um broto de um renovo. E esse broto do renovo, o próprio Messias, é descrito em seus atributos, abençoado por 7 dons do Espírito, que aparecem nos versos a seguir. Diz assim, verso 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. Esse é o primeiro dos atributos mencionados por Messias, a sabedoria. O dom de você ler o propósito das coisas, porque as coisas existem, para o que elas existem. E ele vai fazendo uma tabela com atributos companheiros. O seguinte é entendimento, que ainda está ali no verso 2. E o entendimento é o dom de discernir a natureza das coisas. Entender como é que as coisas funcionam. E Jesus Cristo tem o dom de entendimento do seu coração. Ele é capaz de entender o coração de cada pessoa. E louvo a Deus porque aqui tem um curso de psicologia. Pessoas que são capazes, estão sendo ensinadas a ter um entendimento do coração dos outros. Amém por vocês. Ele segue falando sobre os atributos desse renovo do Messias que virá do tronco de Jessé. Ele diz assim: o Espírito que traz conselho. Conselho é aquilo que os dirigentes dessa instituição precisam buscar de Deus, que é o dom e a capacidade de tomar decisões. E isso é completado pelo próximo dom mencionado, dado pelo Espírito, um atributo que Cristo recebe do Espírito, diz assim, poder. E o que é poder? Poder é o dom de cumprir aquilo que foi decidido. Os atributos seguem ao longo do texto, e ele vai dizer, nós lemos aqui conselho, poder, e diz assim, o Espírito que dá conhecimento. E esse conhecimento não são as informações, não é uma teoria, não é um livro que você lê, ou que eu possa recomendar. Esse conhecimento que está aqui em Isaías 11, é experimental,
é a experiência, é um conhecimento prático de caminhar com Deus. E esse você tem que aprender na prática. Embora você, ouvindo a palavra de Deus, tenha informações importantes, mas é um conhecimento experimental. E então ele vai para o próximo e ele fala sobre o temor. E temor é o respeito que nós temos a Deus, não no sentido do medo, mas no sentido da reverência, de quem admira, de quem ama, e se torna então o adorador. E finalmente, a sétima característica mencionada aqui no verso 13 diz assim: e ele inspirará no temor do Senhor. E essa é uma das características de Jesus, porque ao olharmos para Cristo, o renovo que brota do tronco de Jessé, ele nos inspira a termos o temor, o respeito por Deus. Ele nos inspira tudo isso. E então, Isaías parte no verso 4, para uma descrição do Senhor vindo em juízo diante das nações, diante de Judá. E agora todos são colocados em juízos, e ele diz no verso 4, mas com retidão julgará os necessitados. Então a primeira coisa do juízo é que existe uma investigação. E Deus está investigando o que fizemos em prol dos necessitados. Como cuidamos dos necessitados. E afinal, no seguinte, ele tem as decisões. O verso continua dizendo, com justiça tomará decisões. Então esse juízo conduz a decisões. Em favor de quem? Em favor dos pobres. São os pobres, é com eles que Deus está preocupado. E aí o verso segue dizendo, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. E eu acho muito interessante, porque esse juízo tem uma investigação, ele tem uma avaliação, e agora ele é um juízo que tem um momento de execução da sentença. Foi dada uma decisão, foi tomada uma decisão, e agora tem uma sentença. E diz assim que o Senhor ferirá a terra. E eu acho interessante, porque ele está julgando as nações, ele vai ferir a terra, e o texto diz assim, com o sopro de sua boca matará os ímpios. O texto não diz que Deus destruirá as nações. Ele diz que Deus destruirá os ímpios. Ele livrará as nações dos ímpios. Porque até quando você chegar no Apocalipse, as nações e aquilo que é criado por Deus, lá dos filhos de Noé, continua existindo. E quando você lê as profecias sobre a Nova Jerusalém, é dito que as nações da terra trazem a sua adoração diante do Cordeiro de Deus. As nações continuam existindo, as cores continuam existindo, os sorrisos diferentes continuam existindo, a arte, a beleza de cada povo, a cultura em sua inocência continua existindo, mas Deus limpou elas de toda a maldade e tirou os ímpios do meio das nações, porque lá na Nova Jerusalém há uma árvore da qual comeremos o fruto da vida, e suas folhas são para a cura das nações. E não diga que isso aqui não pode ser uma realidade, porque foi escrito para ser uma realidade. O verso 5 começa a descrever esse momento maravilhoso. Ele diz assim, a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Então ele descreve essa terra, onde o renovo que brotou do tronco de Jessé governará as nações. Vai ser assim. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho, o gordo pastarão juntos. Uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isso vai acontecer literalmente, não porque vamos atingir um estado que merecemos isso, nem porque nós somos fiéis, mas porque o verso 4 diz assim, que uma característica do Messias, do Rei das Nações, é que a retidão é uma faixa no seu peito, e fidelidade é o seu cinturão.
Deus cumprirá suas promessas, não porque há mérito em nós, mas porque Ele é fiel em suas promessas. Isso é digno da nossa glória e da nossa honra ao amor e à fidelidade de Deus. No verso 10, ele começa a contar como é que isso vai acontecer. E aqui é o grande segredo desvendado para vocês. Como é que isso tudo vai tomar lugar na história? Ele diz assim: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Então você tem que estar ligado àquelas raízes. E aí o texto diz assim, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo. E aqui está o remanescente, aqui está o povo de Deus. E eu acredito na Igreja Adventista do Sétimo Dia como o remanescente de Deus, como povo da profecia, que tem uma missão de se levantar do meio de todo esse juízo, levantar a bandeira de Cristo, chamar as nações a reaprender doutrinas que foram esquecidas, a redescobrir crenças que foram esquecidas, a relembrar os ensinos da palavra. E então o que acontece? Acontece que a luz para as nações, o verso continua dizendo assim: o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, você estudou comigo essa semana, viu que é o sul do Egito, na Etiópia, em Elão, Sinear. Não é uma lista exaustiva, é um conceito para você entender de que Deus está chamando seu povo. Em Ramate, nas ilhas do mar, Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. E isso nos lembra com o que estudamos, ontem à noite, sobre um momento em que todo o Israel será salvo. E o que é todo esse Israel? Todo Israel são os filhos de Deus, os filhos de Israel, os filhos de Abraão, reunidos com os filhos da igreja, filhos espirituais de Abraão. Todo Israel sendo salvo. E olha só o que acontece quando esses momentos se dão sobre a igreja e o povo de Deus. O verso 13 diz assim: o ciúme de Efraim desaparecerá, a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Acabou as brigas entre os irmãos. Acabou a inveja entre os irmãos. Acabou a inveja entre os alunos. Acabou a inveja entre os povos. Acabou a inveja entre todos nós. Os ciúmes é retirado. Os irmãos são reunidos. O verso 14, numa aplicação para aquela época, fala das nações que odiavam e perseguiam Israel, agora caindo diante delas. Então o verso 15 tem uma profecia extraordinária. Ele diz assim: o Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. E o Egito sempre foi o simbolismo da nação que negou abertamente a Deus e disse: quem é o Senhor para nós ouvirmos? Quem é o Senhor para querer tirar esse povo daqui? Representando o ateísmo. O golfo e o mar do Egito se secam, porque as pessoas que apoiam estas visões materialistas de mundo, elas chegam à conclusão de que isso tudo é nada, e elas se rendem ao Cordeiro. E então você tem aqui a continuação do verso 12 que diz assim: e um forte vento varrerá com a mão o Eufrates. E olha só o que ele diz: o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Se você conhece o Apocalipse, você já fez uma conexão com o secamento do Eufrates. Você já percebeu que ele está anunciando o tempo do fim. Quando o sistema de Babilônia perde o mar, perde o rio, ou seja, as águas que alimentam Babilônia, as pessoas, os povos que alimentam Babilônia, se decepcionam com ela. E é anunciada uma queda de Babilônia que está à beira do Eufrates. O verso 16 diz assim, num tom de salvamento: haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. E aí nós cantaremos o capítulo 12, que eu vou ler com vocês, e diz assim: naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei.
O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louve o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de todos vocês. Amém.